blá blá, blá 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 blá. Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal, então vou começar me apresentando. Eu me chamo Thaís Belém Rosa Rodrigues, sou jornalista, vim compartilhar aqui algumas experiências que eu vivi nos últimos meses, para de repente incentivar, acalentar os corações que estão com medo, mas eu tô aqui para mostrar que a gente precisa dar esse passo, esse ato de coragem e enfrentar mesmo, que o medo é isso, né? A gente tem que ir com medo mesmo. No dia 7 de fevereiro, eu descobri que eu tinha um tumor no cérebro, e eu digo tinha porque eu já fiz uma cirurgia, acho que dá pra ver aí a cicatriz ainda. Tem um pouquinho mais de 2 meses que eu fiz a cirurgia, foi feita dia 17 de fevereiro, então dá pra perceber aí que foi tudo bem rápido, né? Mas graças a Deus que foi assim tão rápido, porque eu não tive tempo de me consumir com medos, com muitas dúvidas. Eu realmente fiz de tudo para não procurar nada na internet, ficar com a minha família e fazer minhas orações, me concentrar em mim mesma e nas formas que eu poderia me incentivar a não ter ansiedade, porque realmente é difícil, né? Eu achava que tudo que eu sentia era por conta da ansiedade, porque eu trabalhava em 2 lugares, porque eu não me alimentava bem, não tinha uma vida tão saudável assim. E teve um dia que eu precisei voltar de viagem de avião e eu senti uma pressão muito forte na minha cabeça. Eu estava com meu marido e aí nesse dia ele falou: não, essa dor de cabeça não é normal, a gente precisa procurar uma ajuda. Eu já tinha feito uma tomografia que o meu otorrino pediu, inclusive agradeço muito ao Dr. Leandro Borborema, que se não fosse esse pedido de exame para adiantar já esse diagnóstico, eu não teria descoberto tão rápido assim. Aí a partir desse momento, como eu já tinha o exame, eu consegui um encaixe com o neurologista. Na época o plano de saúde estava com instabilidade aqui em Belém e eu precisei recorrer a esse encaixe, e graças a Deus que eu consegui. Na mesma hora que o médico viu essa linha mediana, que eu acho que chama aqui do cérebro, estava muito torta. Então eu acho que logo, primeiro por conta disso, ele já foi desconfiando que era um tumor, né? Era um tumor que tinha 10/7. E eu já estava afetando a minha visão, eu estava vendo tudo embaçado e eu não conseguia entender o porquê. Comecei até a achar que poderia ser uma infecção no dente, que estava me deixando com tanta dor de cabeça. A dor de cabeça era tão forte que eu tinha muitos enjoos, principalmente de manhã. Cheguei, inclusive, a procurar um gastro, achando que era um problema no estômago. Enfim, achei que era tudo menos um tumor na cabeça, porque eu tenho 27 anos, não tem nenhum caso na minha família de pessoas que tenham um tumor na cabeça. E aí eu comecei a procurar o neurocirurgião. O primeiro neurocirurgião que a gente escutou, ele foi muito prudente em tudo que ele disse, mas ainda assim eu não me sentia 100% segura. Mas foi ele que me deu o primeiro atestado. Logo depois que eu soube, eu já fiquei off do trabalho. Realmente me voltei para mim, para cuidar da minha saúde. Há muito tempo eu sentia isso assim no meu coração. Eu precisava cuidar da minha saúde, só que eu achava que era por conta da ansiedade, né? Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu já estava fazendo acompanhamento com terapia há mais ou menos 1 ano e meio, na época que eu descobri. E graças a Deus que eu já estava fazendo esse acompanhamento, porque isso me ajudou muito na hora de equilibrar assim, as emoções, os sentimentos e de ter força para continuar, porque no dia que a gente tem o diagnóstico, é horrível, tipo assim, o nosso chão se abre. Eu não vou dizer que eu finalmente entendi, porque não queria ter entendido, mas enfim, Deus sabe o que faz. Eu entendi aquela frase que as pessoas falam, né, de eu perdi o meu chão.
Graças a Deus meu marido estava comigo na hora que o médico deu o diagnóstico também, mas eu me mantive firme. Eu acho que diante da situação, lembrando agora do que eu passei, eu acho que eu me mantive bem firme diante dessa situação e sempre com muita esperança, com muita fé, porque eu sempre acreditei que isso faria toda a diferença no meu tratamento. Eu ia fazer a cirurgia dia 28 de fevereiro e acabou que dia 28 de fevereiro eu tive alta, né? Mas enfim. E aí fiz a cirurgia que durou 10 horas, foi bem difícil para a família toda ficar esse tempo sem notícia. E no momento que a gente descobre uma enfermidade como essa, você não adoece sozinho, sua família toda sofre junto com você. Foi tanto tempo de cirurgia que quando eu fui pra UTI eu sentia dores no meu calcanhar, porque eu fiquei muito tempo deitada, né, com o pezinho assim. Então eu senti bastante dor no outro dia e de madrugada eu acordei com muita sede, acredito que porque a sala de cirurgia é bem fria, né? Enfim, mas aí eu pedi água na hora, o enfermeiro não quis me dar, com medo que eu colocasse tudo pra fora, porque por conta da anestesia. Mas apesar disso tudo, a minha recuperação foi sendo cada vez melhor. Na UTI eu tinha que ficar pelo menos 3 dias, eu fiquei 1 dia e meio. A internação toda deveria ter durado uma média de 15 dias. Eu fiquei 13 dias e só não saí antes porque eu tive algumas intercorrências, porque realmente da cabeça eu não sentia nada. Acho que a minha anestesista foi realmente muito boa. A minha equipe toda foi maravilhosa. Não tenho nem palavras assim para agradecer. Eu tive um pneumotórax, precisei colocar o dreno aqui no pulmão. Para mim essa foi a pior parte da internação, porque durante a recuperação da cirurgia na cabeça eu não sentia dor, praticamente não sentia dor nenhuma. Agora, desse pneumotórax, que eu não senti de dor na cabeça, eu senti aqui na costela, que eu acho que tem muitas inervações, e eu passei uma noite toda gemendo de dor e pedindo remédio para dor, foi bem difícil, mas foi um dia só. Aí no outro dia o médico foi lá, pediu para eu tossir, minha alma saía do corpo e voltava, mas tudo bem. E aí no outro dia eu já tirei o dreno do pneumotórax, e para fazer esse procedimento, a gente vai pro bloco cirúrgico, eles cortam ali, né, do lado, colocam o dreno para aquele arzinho drenar o ar, né? E aí no dia que eu tirei esse dreno, eu tive uma síncope, eu desmaiei temporariamente, né, que a gente fala, perdi a consciência temporariamente. Eu acho que foi por conta do estresse gerado no corpo. Como eu tinha tirado aquele dia o dreno e eu senti uma dor absurda quando foi tirado, eu levantei para ir ao banheiro, né? Chamei a minha mãe, porque nada, eu brincava que tudo eu tinha que fazer com plateia. Tomava banho com plateia, fazia xixi com plateia, era tudo com plateia. E nesse dia eu fui, e graças a Deus que a minha mãe estava comigo, que eu comecei a tossir, comecei a sentir uma dor muito forte aqui no meu peito, meu coração acelerado, e eu só lembro de falar pra minha mãe que eu tava sentindo muita dor. Depois eu acordei, eu já tava na cama, com um monte de enfermeiro, parecia o Grey's Anatomy dentro do quarto, mas graças a Deus que eu tive isso ainda lá, né, porque era o dia que eu ia ter alta. Imagina se eu tenho isso em casa, quero nem pensar. Foi muito difícil puxar a respiração, passei muito mal esse dia, eu precisei ir pro oxigênio. Entrou uma pneumologista lá, já querendo, eu acho que ela é pneumologista, queria me levar para a sala vermelha, mas graças a Deus com o oxigênio meus batimentos já foram voltando ao normal e tal. Depois desse dia eu melhorei, ficou tudo bem. Aí no dia 28 de fevereiro eu tive alta, vim para casa da minha mãe, eu saí, né, da casa que eu estava morando com o meu esposo, porque aqui eu ia ter mais assistência. Ainda estou aqui, eu vou explicar o melhor porque. Depois que saiu o resultado da biópsia do tumor, saiu que era maligno, grau 3. Então,
eu tive que começar a fazer um tratamento adjuvante, que eles falam, que é o tratamento que eu gosto de falar que não é preventivo, é definitivo, para que o tumor não volte mais. Então eu estou fazendo radioterapia e quimioterapia com cápsula, porque é menos agressivo. Mas ainda assim tem um grau de agressividade, eu tenho sentido enjoos, dor de cabeça, uma fraqueza que é normal da medicação. Estou fazendo acompanhamento com o oncologista, faço exames de sangue toda semana para ele verificar a plaqueta, as plaquetas e outras coisas que são necessárias nesse tempo. No dia que eu tive o meu diagnóstico, o médico até brincou comigo, ele falou, você é jornalista, né? Vai pra casa agora procurar tudo na internet. Aí eu falei pra ele, não, doutor, eu vou tomar um caldo com a minha família, eu vou espairecer minha cabeça, eu não quero ficar pensando nisso agora. É claro que eu nem consegui tomar um caldo direito, né? Mas eu tentei. E daquele dia em diante era isso, era tentar correr atrás, porque eu tinha que gastar as minhas energias com o tempo, correr atrás e fazer o que eu precisava fazer, enfrentar mesmo o que eu precisava enfrentar, porque quando se tem uma doença como essa, a gente tem que correr atrás, não pode perder tempo. E eu sempre fui muito grata a Deus por Ele me dar essa oportunidade de me tratar, por Ele me dar essa oportunidade de ter uma nova vida, porque eu não tive nenhuma sequela. E eu sei que a maioria das pessoas que fazem uma cirurgia como essa, elas podem ficar. Tanto que inicialmente o meu neuro achou que eu teria uma falha na perna esquerda, mas eu não tenho nenhuma falha, nem cognitiva, nem motora. Então, assim, é possível que a gente consiga, é possível encontrar os profissionais. Inicialmente eu pensei em ir para São Paulo, mas eu fiz as minhas orações, rezei, pedi discernimento de Deus para que Ele me mostrasse esses profissionais aqui em Belém, que eu não queria ir para outro estado, eu queria ficar aqui, perto da minha família, perto das pessoas que eu amo. Lá eu seria só mais uma. Quantas pessoas do Brasil inteiro vão para lá? Eu sei que tem profissionais excelentes lá em São Paulo, mas aqui em Belém também tem profissionais, inclusive, que vieram de lá para cá. Então eu acredito muito que a forma de lidar e ver tudo isso muda completamente o tratamento, faz toda a diferença. Estar perto das pessoas que você ama faz toda a diferença, e ter essa rede de apoio é fundamental. Eu pretendo deixar aqui um diário também da minha radioterapia, estou gravando os vídeos. Eu cheguei a gravar acho que uns 5 dias seguidos, só que eu comecei a perceber que estava ficando igual todos os dias. Então eu tô fazendo mais quando tem alguma coisa diferente. E aí eu também vou fazer uma playlist aqui no YouTube para que vocês possam ver. Eu digo que eu não sou uma referência 100%, porque eu saí da cirurgia sem nenhum inchaço. Tem gente que sai muito inchada, com hematomas no rosto. Eu saí, parece que eu tinha tirado 2 sisos, tava inchado aqui só. E no dia que eu saí da UTI, eu ainda saí cantando, fazendo graça, que é o meu jeito de lidar com os meus problemas também, que é fazendo graça. Enfim, eu acho que eu tava muito dopada, né, de remédio. A enfermeira falou assim, oi, meu nome é Stephanie, falando assim, parece que eu era criança, né, mas é porque eu tava bem dopada e ela queria que eu entendesse o que ela tava falando, óbvio. Aí eu comecei a cantar pra ela a música da Stephanie Crossfox. Toda vez que eu conto isso pra alguém, as pessoas riem muito. E é uma forma que eu tenho de lembrar e de pensar que, mesmo que a gente passe por uma provação grande como essa, ainda assim, mesmo no meio do sofrimento, a gente tem como enxergar coisas positivas e aprender coisas novas e boas também. No início eu achei que era só um momento de sofrimento, e hoje, lembrando de tudo, às vezes eu nem acredito em tudo que eu passei, mas eu ainda vou voltar aqui para melhor ainda. Eu cortei o meu cabelo porque eu tava com um bolão de cabelo, que eu acho que misturado com suor, enfim, e as coisas, os líquidos, enfim, da cirurgia como um todo,
parecia um dread mal feito, duro, 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 uma laranja. E toda vez que eu ia dormir, doía meu pescoço. E aí eu resolvi cortar o cabelo porque não deu jeito. A gente passou creme, a minha mãe pegou agulha de crochê para tentar tirar o nó, não conseguimos. Então, inicialmente eu tava com um chanelzinho, aí depois eu falei, quer saber, eu vou cortar, porque meu cabelo começou a cair. Essa quimioterapia que eu tô tomando, que é por cápsula, é a eu vou deixar aqui embaixo o nome, Tomozolona, é estranho o nome. Graças a Deus foi disponibilizado pelo plano de saúde, porque é muito caro. As pessoas que têm dificuldade com isso, elas devem entrar com uma ação judicial, porque é seu direito ter acesso a esses medicamentos. Eu sou muito agradecida a Deus porque Ele me deu essa oportunidade. Eu tenho um plano de saúde, eu consegui fazer meus exames a tempo. Em 10 dias eu consegui organizar tudo para fazer a minha cirurgia. Aproveito também para agradecer ao meu neurocirurgião, que é o Dr. Edmundo Rodrigues, ao meu oncologista, que é o Dr. Rodney Macambira, a minha radioterapeuta também, a Camila, lá do Porto de Dias. São pessoas realmente que são anjos de Deus na minha vida, que me acolhem. Quando eu preciso mandar o WhatsApp, eu mando com dúvidas e eles me atendem. E eu sei que não é fácil, né? São profissionais que realmente lutam pelas nossas vidas. Não deve ser fácil, mas eu preciso encarar, né?